Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Eu prometo a vocês que eu preciso ser bem objetivo. Nós temos a Santa Ceia para ministrar e eu quero apenas trazer uma breve, mas muito objetiva palavra ao seu coração. Então eu quero que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas. Há um texto no capítulo 13 que eu compartilhei com o pastor Ademir, sentado na beirada da cama dele, em um dos nossos revisões. Nós começamos a conversar e quando ele me pediu para que eu viesse trazer essa palavra hoje, esse texto voltou ao meu coração. Eu quero pedir gentilmente a sua atenção, porque eu preciso ser muito objetivo naquilo que eu quero falar, mas há algo do céu para nossas vidas nessa oportunidade. Glória a Deus. Capítulo 13, verso 18. Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 13 e verso 18, diz-nos assim a preciosíssima palavra do Senhor. Jesus disse em seguida: como posso explicar o reino de Deus para vocês? Talvez na sua tradução está dito assim: a que compararei o reino de Deus? Uma outra tradução ainda diz assim: com que posso comparar o reino de Deus? Que ilustração posso utilizar para compará-lo? Pergunta Jesus. E Jesus mesmo responde a essa pergunta que ele faz, dizendo assim, é semelhante, é como uma semente que um homem planta no seu quintal. Essa semente cresce, se torna uma árvore imensa, com galhos grossos, e as aves podem vir e fazer ninhos ali. Essa Bíblia que eu acabei de ler, a Bíblia, a mensagem, a tradução dela é uma linguagem contemporânea, então provavelmente está um pouco diferente da tradução que você acabou de me acompanhar aí. Mas o sentido é exatamente o mesmo. Quando nós olhamos para a didática de ensino de Jesus, a gente percebe que Jesus tinha uma didática muito interessante. Quando Jesus queria ensinar algumas verdades eternas, poderosas, ele usava de uma didática de ensino e que às vezes nos intriga. Geralmente Jesus, quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele respondia com outra pergunta. Geralmente Jesus fazia perguntas, não esperava as pessoas responderem, e ele mesmo respondia. É essa ocasião aqui. Jesus chega para os discípulos: ei, olha aqui para mim, e faz a seguinte pergunta: o que é que eu posso usar, qual o exemplo que eu poderia usar para falar, ou para exemplificar, ou para representar o reino de Deus? Qual a figura de linguagem que seria mais entendida? Porque Jesus, ele usava de coisas que eram do convívio das pessoas dos seus dias. Ele usava de símbolos, ele usava de parábolas, ele usava de figuras para exemplificar verdades eternas. Quando nós olhamos para essa pergunta de Jesus, essa é uma pergunta que deve nos fazer pensar: o que é que nós podemos usar para representar o reino de Deus? Quando nós olhamos para os dias de Jesus, nós descobrimos que nos dias de Jesus existiam 4 principais religiões ou igrejas. Nos dias de Jesus, 4 principais ministérios, para que você entenda melhor o que eu estou dizendo. Uma delas era os essênios. Os essênios eram os místicos da época. Eles viviam em cavernas, inclusive
Aqueles manuscritos, conhecidos como os manuscritos de Qumran, foram encontrados exatamente naquelas cavernas próximo do Mar Morto, que os essênios levaram esses manuscritos para protegê-los em cavernas, em rolos, e guardaram com muito carinho e cuidado, ao ponto que milênios depois foi encontrado agora e comprovadamente, com todas as escrituras, especialmente de Isaías, de Jeremias, ali estão os manuscritos de Qumran. Quando nós olhamos para esse grupo religioso, ele era um grupo que exercia muita influência para Israel nos dias de Jesus, porque ele era um grupo monástico que vivia recluso. Então as pessoas diziam, sinônimo de santidade, os essênios, sinônimo de guardar, ei, olhe para mim, sinônimo de guardar a lei, os essênios, sinônimo de zelo, os essênios. Alguém poderia pensar entre os discípulos, porque Jesus fez essa pergunta para os discípulos, com o que eu posso comparar o reino de Deus? É provável que um deles pode ter dito no seu coração, com os essênios. Esse pessoal aí é um pessoal zeloso. Eles representam o reino de Deus nos nossos dias. Alguém poderia ter pensado que um outro grupo que nos dias de Jesus era muito influente eram os zelotes. Os zelotes defendiam a instituição com as suas crenças com armas. Eles defendiam porque eles esperavam um Messias militar, um Messias que ia depor Roma, um Messias que ia depor o imperador, um Messias que ia devolver a Israel todo o seu apogeu de glória, sua pujança militar, e então eles iriam voltar para o comando. É provável que algum deles, quando Jesus pergunta o que eu posso usar para representar o reino de Deus, que algum deles pensou assim, só pode ser os zelotes. Os zelotes, eles andavam com adagas nas suas roupas, e quando alguém ofendia, quando alguém criticava, quando alguém blasfemava contra a religião, eles levantavam a roupa, tiravam a espada e defendiam com morte, com briga. Então o reino de Deus é tomado à força, logo deve parecer com os zelotes. Mas havia um outro grupo, que era o grupo dos saduceus. Escute, os saduceus, eles eram os mais liberais da época. Eles aguardavam um Messias materialista, eles aguardavam um Messias que tivesse muitas posses. Eles apregoavam que o Messias viria para instituir um novo reino, um reino de prosperidade, um reino poderoso, um reino de influência. Então, quando Jesus faz essa pergunta, provavelmente algum deles deve ter pensado, deve ser, a melhor comparação é com os saduceus. Agora, o maior grupo dos dias de Jesus, escute isso, eram os saduceus. Eram os fariseus, melhor dizendo. Os fariseus era a religião mais influente dos dias de Jesus. Os fariseus, eles eram cuidadores minuciosos da lei. Eles eram cumpridores minuciosos da lei. Eles ofertavam e dizimavam do endro e do cominho. Para você ter uma ideia, se um fariseu vivesse nos nossos dias e tomasse chimarrão, e ele tomasse 1 quilo de erva por semana, como é o meu caso, ele daria 100 gramas de erva de dízimo. Se ele tomasse café e tomasse 1 quilo de café por semana, ele daria 100 gramas de café por semana do dízimo. Ele dava dízimo do endro e do cominho. O fariseu ofertava todos os dias. O fariseu, quando ele ia ofertar, ele chamava alguém com uma trombeta, com um trompete, e dizia, toca aí uma nota, porque agora eu vou ofertar. Eu vou contextualizar no nosso dinheiro de hoje, só para você entender isso. Se ele tirasse 10 reais, o trompetista fazia uma nota curta, pá, pá, pá. Todo mundo dizia, ó, o fariseu está dando 10 reais. Se ele tirasse 50 reais, aí as pessoas iam ouvir uma outra sinfonia, pá, pará, pará. Todo mundo ia dizer, o fariseu está dando 50 reais. Agora, se ele tirasse uma nota de 100 reais, irmãos, aí era uma sinfonia inteira. Todo mundo dizia, ó, o fariseu está dando 100 reais. É por isso que Jesus disse, quando a tua mão direita for dar, a tua esquerda não saiba. Não deixe tocar trombeta em público daquilo que você estava dando. Mas fariseu, ele dava dízimo do endro e do cominho. Ele ofertava todo dia. Escute,
Fariseu orava 3 vezes ao dia. Fariseu, as suas vestes tinham filactérios nas pontas, que eram espaços onde eles colocavam versículos bíblicos, e 3 vezes por dia eles tiravam os versículos, abriam em praça pública para ler a Bíblia. Todo mundo dizia: ó, o fariseu está lendo a Bíblia, olha, o fariseu está lendo a Bíblia. É muito provável que houve um consenso entre quem estava ouvindo essa pergunta de Jesus. Qual é a religião que mais parece com o reino de Deus do que os fariseus? Qual é a religião que mais tem característica do reino de Deus do que os fariseus? E Jesus faz a pergunta e ele mesmo responde. Jesus diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que planta no seu quintal uma pequena semente. Ela cresce, ela se torna uma árvore imensa, ela tem galhos grossos e as aves dos céus vêm aninhar-se. O que é que Jesus está tentando dizer para a casa do oleiro numa noite de Santa Ceia como hoje? Quais as lições ou as verdades que Jesus está querendo deixar claro na casa do oleiro essa noite? Eu vou ser muito breve no que eu estou comentando, porque eu quero entrar no âmago do sermão essa noite. Primeiro, Jesus estava dizendo: olha, o reino de Deus, ao contrário do que vocês estão pensando, deduzindo, produzindo, ao contrário do que vocês acham, ao contrário do que vocês estão esperando, o reino de Deus é muito simples. O reino de Deus tem uma simplicidade singular. Jesus poderia ter usado: o reino de Deus é semelhante em pujança ao grande exército de Nero, ou ao império romano. Não, ele diz: é semelhante ao homem que pega uma semente e vai até a sua horta, joga a semente no chão, vai dormir. Quando acorda, a semente germinou, a semente cresceu, tornou-se uma árvore, e as aves do céu vieram aninhar-se. A primeira verdade que Deus quer que a casa do oleiro entenda nessa noite de Santa Ceia é que no reino de Deus as coisas são simples. No reino de Deus as coisas começam simples. No reino de Deus as coisas começam pequenas. Tudo que nasce grande é monstro. Tudo que nasce grande é monstro. Tudo no reino de Deus começa como começou a casa do oleiro. Se eu fosse Jesus e vivesse nesses dias, eu ia dizer: o reino de Deus parece com a casa do oleiro, parece com a Quero Viver. Por quê? Porque nasceu aqui em cima de umas tábuas, sem púlpito, uma luz bem assim, bem pouquinha gente. A família do pastor Ademir e alguns irmãos vieram. Nós estávamos aqui, nasceu pequeno, porque o reino de Deus começa simples. Os homens estão pensando que o reino de Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, o reino de Deus é simples. A gente é que complica, pastora Raquel. A gente que complica, a gente quer explicar salvação dentro do calvinismo, a gente quer explicar salvação dentro do arminianismo, a gente quer explicar salvação dentro do universalismo, a gente quer explicar soteriologia dentro dos conceitos da predestinação. Ah, meu irmão, o reino de Deus é simples. Como é que eu entendo salvação então, pastor? Eu entendo salvação assim: só Jesus salva, só Jesus leva para o céu, só Jesus perdoa pecado, só Jesus escreve o nome no livro da vida, só Jesus te dá um banho de sangue e apaga todas as tuas transgressões, só Jesus devolve a alegria para a tua vida. Aleluia. A gente quer explicar o tempo do fim, Gustavo, com tantos conceitos escatológicos. Uau! Então nós somos amilenista, nós somos pré-tribulacionista, nós somos pós-tribulacionista, nós somos mid-tribulacionista. Talvez esteja me olhando e dizendo: pastor, eu não entendo nada disso. Como é que explica a escatologia no reino de Deus? Jesus já veio aqui há 2000 anos, já morreu numa cruz, Ele já se entregou por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia,
ele voltou para o céu e disse: olha, é o seguinte, eu vou salvar vocês, e vocês fiquem firmes na casa do oleiro, vocês vão para a igreja, vocês me sirvam, vocês abandonem o mundo, vocês se esforcem, santificação, busca por Deus, oração, língua estranha, revisão, e se preparem, porque daqui a pouco eu vou voltar para buscar a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou um pregador, irmão, que me preparei para ser um pregador e para ser um pastor. Eu passei uma parte da minha vida estudando a Bíblia Sagrada. Mas sabe de uma coisa? O que eu tenho visto nesses últimos tempos é muita gente se enredando com tanta coisa, com tanto comentário, com tanta especulação, com tanta coisa. Não. Paulo, quando foi pregar aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele disse assim: quando eu fui ter com vocês, eu fui apenas querendo pregar uma mensagem. Qual, Paulo? O senhor vai pregar sobre os conceitos que o senhor aprendeu aos pés de Gamaliel? O senhor vai pregar sobre toda a teologia e os sofismas que se levantaram nesses 4 ministérios principais em Israel? O senhor vai combater as heresias? Não. Quando eu fui ter com vocês, eu me preocupei em saber apenas uma coisa. Qual, Paulo? E ele responde: Cristo e esse crucificado. A única coisa que eu quis saber é isso, porque o reino de Deus é simples, o reino de Deus é simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Não me venha tentar enrolar com outras conversas, não venha me tentar seduzir com outras especulações, com novidades do mercado gospel. Não, o reino de Deus é simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Quantos podem aplaudir como crente essa noite nesse lugar? Aleluia, aleluia. A primeira coisa que Jesus diz é que o reino de Deus é simples. Sabe qual é o problema, irmãos? É que hoje em dia eles estão tentando desvencilhar a igreja do reino. O indivíduo diz assim: não estou indo mais na igreja. E por que tu não está indo mais na igreja? Porque eu estou no reino. Como é? É que agora eu sou do reino. Porque está tentando desvencilhar a igreja do reino. Agora me reúno lá em casa com meus irmãos, e aí a gente faz lá. Eu não dou mais o dízimo. Ainda fala errado. Em vez de falar dízimo, diz o dízimo. Por que tu não dá o dízimo, querido? Não, porque agora eu administro, porque eu estou no reino. Que conversa é essa? Reino sem igreja não é reino, porque o reino é o reino da igreja, de dentro da igreja, no seio da igreja, envolvido com a igreja. Precisa ler Gálatas. Não existe reino sem igreja, não existe igreja sem reino. Por isso que eu acredito na igreja, porque o reino está dentro da igreja. E nesse reino tem um Senhor. Quando João na ilha de Patmos foi exilado, escute isso, ele chega na ilha de Patmos, está velho, todos os outros apóstolos já tinham morrido. Ei, olha aqui para mim, todos os outros apóstolos já tinham morrido, e João agora está na ilha de Patmos, exilado. Ele está sozinho, ele diz: acabou tudo, acabou o ministério. Aí daqui para o céu, tinha sido jogado numa caldeira de óleo fervente. Quando ele chega na ilha de Patmos, como se Deus dissesse: ô meu filho, você está pensando que as coisas acabaram para você? As coisas começaram agora na sua vida. Se levante. Aí João vai viver a melhor parte do ministério dele. Quando ele pensa que está tudo acabado, ele é levado para os céus. Olhe para mim, entenda isso. E quando ele chega no céu, ele vê tanta coisa, ele vê tanta revelação, ele diz coisas que não é lícita contar aos homens. Poderosas revelações João vê, mas há uma que ele diz: a primeira coisa que João vê lá no céu, sabe o que é? Um trono. Sabe por que ele vê um trono? Porque onde tem trono tem monarca. Onde tem monarca tem quem manda. Onde tem quem manda tem coroa. Onde tem coroa tem poder. Onde tem poder tem autoridade. João está dizendo assim: tem um trono lá no céu. É de lá que procedem as ordens. É de lá que procede as ordenanças. Quem vive e quem morre, vem de lá a ordem. Quem ganha e quem perde, vem de lá a ordem. Quem vive e quem vive mal, vem de lá a ordem. Deixa eu dizer uma coisa para você: no reino de Deus só tem um que controla todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o pai da igreja, Ele é o médico da igreja, Ele é o mestre da igreja. Aleluia! Quantos podem dar glórias a Deus essa noite? Meu Deus. Primeiro, o reino de Deus, diga comigo: o reino de Deus é simples pela maneira que começa.
Segundo, o reino de Deus, diga o reino de Deus, tem a participação do homem. Escuta o que Jesus diz. Eu vou dizer para vocês o que eu comparo o reino de Deus. Ele diz assim: é semelhante a um homem que se levanta, que vai pegar uma semente, depois ele vai para a sua horta, ele cava, ele joga, ele volta e vai dormir. Porque o reino de Deus tem participação de homens. É um grão de mostarda que o cara vai plantar, mas precisa de um homem para que o reino de Deus aconteça. É uma participação de Deus com um homem. Escute isso, Jesus quem disse e ensinou isso. A Bíblia diz que o homem pegou o grão, jogou no chão. Isso fala de um processo. Olhe para mim. É um processo. Tem gente querendo viver o reino de Deus na apatia, na falta de vontade. Estou vivendo o reino, mas o que o irmão está fazendo? Não, estou esperando Deus me direcionar. Estou vivendo o reino, mas qual que é o trabalho que você está desempenhando? Não, eu estou esperando as oportunidades aparecer. Jesus disse: eu vou te dizer o que é o reino. É alguém que tem uma predisposição de pegar uma semente, de ir até uma horta, de cavar e de plantar. Esse é o papel do homem. Porque o reino de Deus tem a participação do homem. Aí o texto diz: aí ele foi deitar e dormir. Porque o papel do homem é plantar semente. O papel de fazer crescer não é do homem. O papel do homem é colocar a semente no chão e cobri-la. Volta, vai deitar e vai dormir. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que dormir. Porque a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. Plantou a semente, fez a sua parte, volta e vai dormir. Agora olhe para cá. Eu vou pregar só metade do sermão para o pastor me trazer aqui para terminar. Escuta só. Aí o texto diz que ele planta, deita, volta, vai deitar e vai dormir. E quando ele acorda no outro dia, aonde ele plantou aquela semente, nasceu uma árvore. Irmão, olha para mim. É do dia para a noite. É da noite para o dia. Ele plantou num dia, foi dormir. E quando ele acordou, ele foi lá ver, vou lá ver minha sementinha, molhar ele. Molhar essa sementinha. Quando ele foi olhar, o que é isso? O que aconteceu, Gustavo? Eu plantei uma sementinha aqui ontem. Aí voltei hoje, olha a árvore que nasceu. Aí o texto diz: e os galhos eram grossos, frondosos. É de espantar, irmão. Pastor, por favor, ninguém planta uma sementinha num dia e vai ver no outro dia e já tem uma árvore poderosa. Quem disse isso foi Jesus. Ele está querendo exemplificar o reino de Deus e nos ensinar uma coisa chamada processo de aceleração profética. Quanto tempo leva para uma árvore ficar grande e ter galhos grossos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? 50 anos? No reino de Deus, o relógio não é Cronos, é Kairos. No reino de Deus, o processo, quando Deus tem um propósito com uma igreja, com uma pessoa, com um ministério, com uma chamada, é assim mesmo. Aquele que tem coragem de se levantar, pegar a semente, jogar no chão e ir dormir, no outro dia, meu Deus. No outro dia, quando caísse, sabe o que o texto diz? Quando acordou. Escute isso. Quando acordou. Quando você acorda, o que é que você faz primeiro? Abre os olhos. Depois você abre os olhos, você se levanta. Depois você lava o rosto. O texto diz que ele acordou e foi logo ver a semente. O que é que aconteceu? Vou lá ver o que está acontecendo. Quando ele chegou, escuta bem o que eu vou dizer. Aquilo que era para levar 40 anos, 30 anos. Não, você tem que entender o que eu estou pregando essa noite. 20 anos, 10 anos, aconteceu numa noite.
O relógio natural, pastora Raquel, ele faz assim, ó, tic, tac, tic, tac, tic, tac. É assim que se processa o tempo. Quando ele teve coragem de tomar uma iniciativa e entender o seu papel, aqui que está a parada. Quando você entender o seu papel, quando você saber para que você está aqui na casa do oleiro, nesse tempo, nessa época, nesse momento. Quando você entender para que é que Deus te salvou e te plantou dentro dessa igreja. E você entender o seu papel. E você ter coragem de pegar a tua semente, eu não sei o que é para você. Ir lá na horta, abrir um espaço, colocar, fechar e voltar para casa e confiar. Porque ir dormir significa confiar nele. Quando você menos perceber, o relógio não vai ser tique, tac, tique. Vai ser assim, ó. Aquilo que levaria anos para acontecer. Oh, aquilo que alguém já disse, você vai ter que trabalhar como aquela mulher que trabalha no campo do arroz, colhendo com dificuldade, se agachando, rasgando as unhas para colher o arroz, para levar para casa para alguém comer. Se você tiver atitude, fé, entendimento e fizer a tua parte, vai acontecer numa noite. Numa noite. Meu Deus, pastor, qual a base bíblica para o que o senhor está pregando? Irmão, olha para mim. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu termino com esse ponto. Tem mais 3, mas eu termino com esse. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Isso chama-se processo de aceleração profética. Leia o Salmo 139 nessa versão aqui. A Bíblia, a mensagem. Leia, não hoje. Não aqui agora, mas procure ler o Salmo 139 nessa versão. Você vai ficar encantado. Eu vou ler apenas uns versículos que o salmista diz aqui. Escute só, presta atenção, para você entender o que eu estou pregando. Assim, tu me moldaste, olhe para cá, por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. Olha só, edificar sem fôlego, corpo, alma e espírito. Sou maravilhado pela maneira que o Senhor trabalhou em mim. Eu te louvo, eu te adoro desde a criação. Escuta só, tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, sabe exatamente como eu fui feito, aos poucos, como eu fui esculpido, de nada até ser alguma coisa, como um livro aberto, o Senhor foi escrevendo desde a minha concepção até a minha idade adulta, todos os estágios da minha vida, quando nem ainda tinha nascido. Pastor, entenda isso. Tudo já está pronto para o Ademir. Tudo já está pronto para a Vanessa. Tudo já está pronto para o Adalberto. Entenda isso. Isso não é uma novidade teológica, porque o reino de Deus é simples. Tudo já está pronto. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim, ó: quando não existia nenhuma coisa ainda, o Senhor escreveu no seu livro tudo o que ia acontecer, quando ia acontecer, do jeito que ia acontecer, ainda quando os meus ossos não tinham forma. Essa noite já estava escrita. Pastor, explica isso para mim. Entenda como no sentido bíblico, você tem o poder de acelerar, de cumprir ou de retardar o processo de Deus. Pastor, não estou entendendo. Usa um termo bíblico do Novo Testamento para eu entender. A Bíblia diz, escuta só, a Bíblia diz que um centurião, um homem que era responsável por 100 homens, 100 soldados pretorianos do governo romano, ele vai falar com Jesus, e Jesus diz assim: ei brother, eu vou até a tua casa. Aí ele diz assim: Senhor, eu tenho servos à minha disposição. Digo a esse: vai, ele vai, vem, ele vem. Mas eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Jesus fica boquiaberto com a fé do homem e diz assim: ah, você tem fé, cara. Vai, seja feito conforme a tua palavra. Aí o texto diz assim, leia lá. O texto diz: imediatamente. Diga comigo: imediatamente. Não todos, imediatamente. O homem foi curado lá na casa do centurião. Espera aí, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olha para mim. Ei,
Jesus está conversando aqui com ele. Lá está a casa. Eu não sei qual lugar que Jesus estava e quanto tempo ele ia levar para chegar lá naquele lugar. Eu não sei se um dia, Gustavo, 2, não sei se 1 hora, 2, 10 horas, não sei. Eu só sei que havia uma multidão em volta de Jesus e Jesus ia ter muito trabalho para chegar até a casa dele. Mas Jesus disse: eu vou na tua casa. Mas o centurião, por ter fé, acelerou o processo. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre lá em casa. Libera uma palavra. E aí Jesus diz assim: ah, cara, você tem fé. Vai, seja feito conforme a tua vontade. Aquilo que Jesus levaria dias, horas, anos, não sei quanto tempo para ir até a casa dele de cavalo a pé, não sei. Quando Jesus disse lá atrás: vai, seja feito conforme a tua vontade. Aquele tempo que Jesus levaria para cumprir aquele propósito foi feito imediatamente. Eu quero que... Ai, mas estou queimando a lavassura e andar a bastérias. Isso chama-se processo de aceleração profética. Vou dar outro exemplo. Pastora Débora, quando os filhos de Israel foram sair do Egito, a Bíblia diz que em uma noite Deus curou todas as enfermidades que tinha no meio do povo. Todas. Você não está entendendo todas. Agora, todas é quantas, pastor? Tinha 3 milhões de pessoas. Porque havia um propósito de caminhar, porque Deus estava acelerando o processo. Diz: olha, vocês não podem caminhar doente, vocês não podem caminhar capenga, vocês vão atrapalhar a jornada, vocês vão incomodar Moisés. Seja curado todos numa noite. E imediatamente foram curados. Quanto tempo levaria para ser consultado 3 milhões de pessoas? Quanto tempo levaria para se tratar as doenças de 3 milhões de pessoas? No reino de Deus, olha para mim. Aquilo que é lógico no mundo natural, no reino de Deus não tem lógica. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz: quanto tempo eles levaram para passar o Mar Vermelho? Quem sabe? Quem sabe? Segundo os estudiosos, eles levariam 40 dias. Porque eram 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eles passaram em uma noite. 3 milhões de pessoas cruzar o Mar Vermelho em uma noite. Não é uma sanguinha, não é um córrego que tem que abrir. É 5 quilômetros de mar. Irmão, olha para mim. Você tem noção do que é uma parede de água se levantar e segurar levantada durante uma noite inteira? A água dizia: eu vou avançar. E Deus dizia: não, tem um propósito acontecendo. Tem algo acontecendo. E aquela parede ficar parada aqui e a outra ir se afastando. 100 metros, 200, 300, 500. 1 quilômetro de mar aberto. Por que Deus fez isso? Porque no reino de Deus as coisas não se explicam com os logismos humanos. Aquilo que é para levar 40 dias, Ele faz em um momento. Ai, menehaste quem manda lavassúria. Aquilo que você está pensando que vai levar anos, aquilo que eu pensei, eu falei com Deus quando nós abrimos a Quero Viver. Eu quero que nós tenhamos com 5 anos, que tenhamos em torno de 200 membros, a igreja esteja estabelecida. 5 anos, aquilo que eu pensei que levaria 20 anos. Agora, deixa eu dizer uma coisa, eu ainda estou longe de estar no centro do propósito do reino. Eu ainda sou relapso com oração. Eu ainda sou relapso com liderança. Eu ainda sou relapso com jejum. Então aquilo que era para ter acontecido já, Tayane, ainda está retardado.
Se eu me colocar no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, entender que é por fé e não por vista, porque eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pelo que eu creio. A função dos olhos é a vista, a função do coração é a visão. Eu não caminho por vista, eu caminho por visão. Se eu entender isso e me posicionar, aquilo que era para acontecer em 10 anos, Deus vai acontecer em 1 ano. Eu estou liberando essa noite uma palavra de fé nesse lugar. Estou liberando uma palavra de atitude. Se você se posicionar, se você se posicionar, se você entender que há algo que você tem que fazer, se levantar, pegar essa semente e plantar do jeito certo, confiar que Deus vai fazer, Deus vai acelerar o processo na tua vida e coisas vão mudar nos próximos dias. O reino de Deus é simples pela maneira que começa. Tem a participação do homem. Terceiro, é misterioso pelo jeito que cresce. Quarto, é poderoso em seus resultados. O texto diz, eu estou terminando, eu prometo. O texto diz que depois que a árvore cresceu, aumenta um pouquinho esse fundo aí, meu filho. Isso. Depois que a árvore cresceu, as aves vieram aninhar-se nela. Irmão, nessa horta não tinha árvores. Nessa horta só tinha uma semente. Do dia para a noite, aquilo que era impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia impróprio e improvável, se tornou um ninho de aves. Você tem noção de quantas aves poderiam ter morrido sem ter um lugar para pousar? Você tem noção de quantas aves não poderiam ter se reproduzido? Porque alguém teve a iniciativa, pastor Ademir, de sair, plantar uma semente, e teve fé para vê-la crescer do dia para a noite. Quanta coisa aconteceu. Quanta sombra ele fez, quanta proteção a essas aves. Aqui nessa igreja tem aves que estavam predestinadas à morte, a cair pelo caminho, mas porque teve um homem que lançou essa semente, e a casa do oleiro começou a crescer do dia para a noite, se tornou o que é. E agora tem aves que estavam destinadas ao fracasso, como essas que foram recebidas essa noite, mas encontraram um ninho aqui nesse lugar, encontraram um lugar para pousar, encontraram um lugar para reproduzir, para produzir no reino, encontrar um lugar para descansar. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa mensagem é a cara dessa igreja. Essa casa tem paternidade e tem aves repousando e se reproduzindo. Aleluia, aleluia. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Onde você estava sem Jesus? Não, vou fazer outra pergunta. Onde você estaria essa noite, se não fosse essa árvore, para você se aninhar, para você ser cuidado, para você se reproduzir? O reino de Deus é poderoso em seus resultados. Quem é que pode subestimar onde vai chegar a Quero Viver? Quem é que pode subestimar onde vai chegar a casa do oleiro? Quem é que pode dizer para onde vocês estão caminhando? Com 5 anos está desse jeito. Vocês têm noção de que lugar que Deus está levando vocês? Você tem noção de que esse é um lugar de cura, de manifestação, de glória, de salvação, de ação do Espírito Santo, de reprodução de dons? Você tem noção de que Deus está trabalhando nesse lugar? Fique de pé comigo. Quanta coisa esse cara podia estar fazendo, a não ser lançar a semente.
Quanta coisa esse cara podia estar realizando na vida particular dele, a não ser se preocupar em plantar uma árvore. Mas ele foi lá, ele teve atitude, ele não ficou esperando a morte da bezerra. Hoje eu falei sobre, lá no Mevan, hoje eu ministrei hoje de manhã, eu falei sobre essa teologia equivocada, do indivíduo que passa uma vida inteira acabando com a sua vida, e vem numa oração, ele pensa que as coisas vão mudar, vão ser transformadas do dia para a noite. Pastor, entra em choque com o que o senhor acabou de ministrar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Há coisas específicas que Deus tem para a sua vida, desde que você tenha atitudes para responder a Deus. Não adianta você vir aqui à frente agora e dizer: ô pastor, ora por mim, porque eu preciso que de hoje para amanhã minha finança melhora, quando você passou 10 anos destruindo as suas finanças, sendo irresponsável com seu cartão de crédito. Não, eu estou falando que no reino de Deus, quando há um propósito, Deus se move, porque Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósitos, e faz o que só Ele pode fazer. Eu vou fazer um convite aqui muito breve, porque eu já estourei o horário, mas eu não posso sair daqui sem fazer esse convite. Você que está afastado da casa do Pai, está vendo a sua vida ir à bancarrota, seu casamento, você sabe que não vai bem, seu coração está apertado enquanto você ouve eu pregar essa mensagem essa noite, e você está dizendo: eu preciso voltar, mas eu vou esperar eu melhorar para eu voltar. Se o filho pródigo esperasse ele melhorar, ele nunca teria voltado. Se o filho pródigo esperasse ele sair da lama que ele estava nas margens de comer bolotas de porcos, se ele esperasse ele ter uma vida melhor, um trabalho melhor, ele teria morrido na sarjeta. Porque não é você que melhora a sua vida, mas é Deus que melhora muda a sua história nessa noite, nesse lugar. É por isso que eu gosto daquele louvor que diz: eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou. Eu quero lhe dar a oportunidade essa noite de sair do seu lugar, entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para a casa do Pai. Essa é a grande oportunidade de Deus para a sua vida. Onde está uma pessoa que ouviu a palavra e quer que Deus mude a sua história? Eu estou falando com gente que está afastada ou que nunca entregou sua vida a Jesus. Venha, meu amigo. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Jesus te chama. Hoje Jesus escolheu essa noite para mudar a tua história. Hoje Jesus escolheu essa noite para transformar a sua vida. Aonde você está, do jeito que você está, Jesus quer mudar a história da sua vida. Venha como você está. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Venha, venha, minha senhora. Onde está a quarta pessoa? Venha, meu jovem. Eu estou lhe esperando. Onde está a quinta pessoa para Jesus essa noite? Venha, eu estou lhe esperando. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus te chama hoje. Ele te ama. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele morreu por você. Venha, minha senhora. Venha, eu estou esperando você vir. Venha, minha jovem. Eu estou esperando você vir, meu senhor. Eu estou esperando você vir. Jesus vai salvar você. Oh, você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer que Ele mude a tua história? Você que está afastado da casa do Pai, essa é a noite que você vai voltar. Satanás está te enganando, dizendo: não, você tem mais coisa para fazer do que ir para a igreja. Não, você não precisa de uma igreja, você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Ele muda a tua história essa noite. Que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Houve noite que pudesse impedir. Nós vamos orar agora. O nascer do sol. Levante suas mãos para cá. Essas vidas estão se rendendo a Jesus. Hoje Jesus te encontrou nesse lugar. Ele te ama. Eu quero que vocês digam assim comigo. Escute.
Quero que vocês digam assim comigo: Senhor Jesus. Não, todos que estão aqui na frente digam comigo: Senhor Jesus. Vamos dizer com eles, irmãos, para motivá-los. Vamos lá? Digam assim: Senhor Jesus, essa noite eu te dou a minha vida. Eu te dou a minha vida. Porque eu descobri que há 2000 anos o Senhor já deu a sua por mim. Então agora eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, que jamais seja apagado. Olhe para mim, eu disse para vocês que o reino de Deus é simples. A Bíblia diz que aquele que com a boca confessa e no coração crê, tem a vida eterna. Seus pecados acabaram de ser perdoados. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz. Não me interessa o que você fez, eu conheço o Deus que eu prego. Seus pecados foram perdoados, e agora há um novo e vivo caminho para vocês caminharem. Jesus vai mudar a história de vocês. Eu quero fazer uma oração só. Você que a palavra foi como uma flecha ao seu coração e você quer se inserir nessa oração, saia correndo do seu lugar, porque eu não vou esperar ninguém. Você que faz tempo que está esperando algo acontecer, você que diz que nada mais acontece na sua vida, dentro de mim vem descendo o rio, vem mais perto pra de me mim. dar a vida. Mais perto. Este rio que emana lá da cruz, Vem mais perto. do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre. Vem mais perto de mim. Dentro de mim vem descendo o rio, pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Oh meu Deus. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Agora eu vou orar com você. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo. Feche seus olhos e diga assim comigo. Não precisa gritar, mas diga em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu entendi a tua palavra e eu só desfruto do que eu entendo. E eu entendi que no reino de Deus as coisas são simples. E eu não quero mais complicar. Eu não quero mais retardar o teu processo e o teu projeto na minha vida. Eu entendi que o reino de Deus tem a minha participação. Agora diga alto: então o que depender de mim. Não, mais alto: o que depender de mim, eu vou ser um homem e uma mulher que é resposta de Deus para essa cidade. Senhor, eu entendi que o reino de Deus é misterioso pelo jeito que cresce, e é poderoso, não diga, é poderoso em seus resultados. Agora bate no peito e diga: opera em mim isso. Eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso. Não, bate no peito e diga: vem sobre mim, Espírito. Sopra sobre a minha vida. Sou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Graças te damos essa noite, Senhor, pela tua palavra, por tudo que recebemos de ti, e não queremos desperdiçar essas sementes. Queremos plantá-las e semeá-las e distribuí-las em nome de Jesus.
É em nome de Jesus. Pastor Ademir, pode voltar ao seu lugar. Aplauda Jesus essa noite. Aleluia. Eu não sei bem como funciona essa ligação espiritual que a gente tem com Foz, que quando a gente tem um momento onde a igreja Casa do Oleiro vai passar por uma mudança de tempo, por um novo nível, por algo extraordinário que tem sido liberado sobre as nossas vidas, tem alguém de Foz ou algo que alguém de Foz vem nos ajudar a cumprir. E nessa noite eu estava para ser o ministro dessa noite, e eu queria que você não sentasse mesmo, porque é extraordinário o que Deus está fazendo nesse lugar, querido. Aleluia. A palavra do pastor Adalberto, ela realmente foi uma flecha que atingiu o nosso coração. E quando ele estava aqui ministrando, eu me senti muito grato de poder ter falado ontem que eu gostaria de abrir mão de estar aqui para que ele pudesse, porque eu creio na unção. E quando eu creio no Espírito Santo, eu creio que ele pode fazer através de qualquer um de nós, mas eu acredito em encargos. E o pastor Adalberto tem um encargo sobre a vida dele. Ele já pregou em muitos lugares, ele já foi usado por Deus em muitas coisas. E nessa semana, quando eu estava conversando com a Débora sobre esse culto, eu senti no nosso coração que Deus quer realmente liberar e nos tocar com poder, querido. Você não está tendo o entendimento real ainda do que está acontecendo no mundo espiritual, querido. Você precisa abrir o teu coração e você precisa realmente crer que quem sabe você está vindo nesse lugar há 9, 10, 15 cultos e ainda nada aconteceu. Mas quem sabe você está no reino de Deus, ou você estava apenas numa igreja e você vinha andando e você não tinha visto nada transformado na tua vida. E realmente Deus tem acelerado processos. E essa é uma noite que Deus vai te estragar para o resto da tua vida. Você não vai servir mais para nada, a não ser para adorar a Deus. Aonde você estiver, você vai adorar a Deus. Aonde você for colocado, você vai adorar a Deus. Você vai ser quebrado nessa noite num conceito de que apenas do púlpito se adora a Deus. Você vai ser levado para a sua casa e você vai aprender a amar os seus e adorar a Deus. Sabe, queridos, tem 3 coisas que eu quero partilhar nessa noite. A primeira delas é que nós vamos ceiar. Então, se você está nesse lugar, querido, me perdoe pelo horário, mas você precisa estar conosco, porque nós vamos tomar do corpo e do sangue de Cristo. Daquele que 2000 anos atrás se entregou para que eu e você tivéssemos uma esperança de vida eterna. A segunda coisa que eu quero falar para você é que nós vamos orar pelos enfermos. Mas primeiramente nós vamos orar pelos enfermos que já receberam oração. E quem sabe cada vez que alguém faz um apelo, você vem, mas você já esqueceu que Jesus pode te curar. Você veio simplesmente por um conceito, por algo dentro de você dizendo quem sabe hoje ele possa, quem sabe hoje ele queira. Mas nessa noite, com entendimento, você vai vir nesse lugar, porque há 2000 anos atrás Jesus se entregou na cruz do Calvário para que você tivesse cura sobre a tua vida. E a terceira coisa, nós vamos orar. Mas na verdade nós vamos orar pedindo: Deus, impartilha dessa unção que está na vida do pastor Adalberto sobre as nossas vidas. Nós queremos receber daquilo que é santo, daquilo que é real, daquilo que ele pagou um preço. Porque aqui nessa noite existem pessoas que são pregadores e têm chamados para as nações. Você que está aqui nessa noite, você precisa entender que essa forma apática de você responder o apelo significa que o teu coração ainda não está incendiado. Querido, você precisa entender quem é você aqui nessa noite. Você é alguém que Deus escolheu para que você fosse tocado por algo sobrenatural. Como diz o pastor Adalberto, quem é a primeira pessoa que já recebeu uma oração para cura e você já vem clamando e você ainda não sentiu o toque do Senhor? Eu quero que você corra para esse lugar. Eu quero que você saia da sua cadeira acreditando que você pode ser como a mulher que foi tocada através da atitude dela de tocar no manto de Jesus, e o poder de Deus veio e tocou ela. Quem sabe você é um Elias que está nesse lugar. Quem sabe você se sente impuro. Quem sabe você se sente alguém que não é digno. E nessa noite a brasa do altar vai tocar a tua vida, vai mudar a tua história, vai fazer você sair desse lugar e clamar pelas nações. A palavra fala que Elias foi tocado, e a palavra diz assim: a quem enviarei? E Elias, depois de tocado, envia-me a mim. Quem sabe você está aqui nessa noite, querido, e você precisa responder a um chamado do céu. Pastor Adalberto, nós vamos orar agora. Pastora Lara, vamos impor as mãos sobre as pessoas. As curas serão liberadas desse lugar. O reino de Deus é simples. Um olhar de Jesus pode curar todos os enfermos essa noite. Eu não quero saber qual que é o nível da tua enfermidade. Eu
conheça o nível de Deus. Arrabachori amandalabastérias. Pastora Raquel, pastora Demir, vem aqui, Fran, Vanessa, venha Tayane, venha Anderson. Vamos impor as mãos sobre as pessoas e vamos liberar sobre elas cura. Senhor, em nome de Jesus, essa noite é uma noite para o Senhor marcar as nossas vidas. O Senhor vai acelerar o processo. Eita, o Senhor vai acelerar o processo da cura. Seja câncer, seja qualquer que seja a doença, da cabeça à planta do pé. Nós ordenamos essa noite, nós liberamos uma palavra, que desapareçam todos os espíritos de enfermidade, dores, problemas na coluna, problemas no fígado, no rim, problema no útero, no ovário. Em nome de Jesus nós declaramos que haja um processo de aceleração profética, que a tua glória venha queimar essa enfermidade, que a tua glória venha queimar essa enfermidade. Senhor, que haja fé agora, que haja entendimento agora, que o Senhor está trabalhando por aqueles que amam e entendem a tua voz. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos cura essa noite. Nós liberamos cura essa noite. Nós liberamos cura nesse ambiente essa noite. Em nome de Jesus, aquilo que era para levar anos, aquilo que era para levar tempo, realiza essa noite nesse lugar. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh! Oh! Alvora a tua bandeira, libera sobre os corações, libera sobre os corações, na autoridade do nome de Jesus. Cura. Se você crê nisso, comece a orar aí. Quem tem enfermo em casa e quer oração, ore agora, porque Deus vai fazer como aquele centurião. Uma palavra dele é liberada essa noite sobre a tua casa. Em nome de Jesus declaramos os céus abertos. Vem fora enfermidade, vem fora enfermidade. Que haja cura essa noite, que haja cura essa noite, que haja cura essa noite, que haja cura essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Secalamandalaturi bicandalabastérias. Declaramos céus abertos nesse lugar. Não pare de orar, querido. Declaramos céus abertos nesse lugar. Abre os céus, Senhor. Declaramos céus abertos nesse lugar. Oh! Convidar você a levantar a mão e adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aquele que há 2000 anos atrás se entregou para você na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, porque um dia em 2017 um povo vai se reunir para celebrar o sacrifício que eu estou realizando, para declarar que o meu sangue ainda salva, que o meu sangue ainda cura, que o meu sangue abre um caminho, que o meu sangue ainda leva para o céu. Oh Senhor, nessa noite nós queremos realmente declarar que Tu és Deus adorado nesse lugar, que Tu abriste um caminho, Senhor. Oh Deus,
declarar. Como se você realmente acreditasse nisso. Levante suas mãos e diga: da vida eterna, Deus sabe, abriu um caminho que nunca se fechará, dando liberdade. Eu não queria que nós perdêssemos esse ambiente, mas nós precisamos organizar para a gente poder servir melhor você. Então eu queria pedir para você que consegue voltar ao seu lugar, para que você voltasse. Mas enquanto você vai voltando, eu queria que você fosse declarando que esse amor te libertou, que esse amor te salvou, e que não existe nada se comparando com essa glória.